Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos fazer a análise do que para mim é o jogo mais importante da história recente do Barcelona. Se a gente pegar a última década, os últimos 10 anos, de 2015 para cá, desde que nós conquistamos a Tríplice Coroa até o momento em que eu gravo esse vídeo, nunca teve nenhum clássico, nenhuma rodada do Campeonato Espanhol, nenhuma final de Copa do Rei que tivesse tanta importância quanto essa volta das semifinais entre Barcelona e Inter de Milão. E eu tô colocando na conta a volta da semifinal contra o Liverpool, que o resultado a gente lembra, não precisa comentar, mas que nas prévias da partida não dava para sentir tanta emoção, tanta ansiedade, tanta atenção midiática quanto nós estamos percebendo nessa véspera de partida contra a Inter de Milão. Por isso, para mim, o jogo mais importante dos últimos 10 anos vai ser o dessa terça-feira. Obviamente, vai ser superado por uma possível final, seja contra a PSG ou Arsenal, mas até o momento, esse é o jogo mais importante dos últimos 10 anos. Se você discorda, tem uma outra visão, pode deixar aí nos comentários, que se o seu argumento for bom, eu vou dar o braço a torcer e eu vou dizer que a partida que você considera é a mais importante desses últimos 10 anos. No entanto, meus amigos, a gente precisa falar muito, não só dos elementos emocionais, também dos elementos táticos, dos elementos técnicos, do aspecto físico de ambas as equipes, e nós vamos fazer tudo isso nesse vídeo de hoje. Só que antes de chegar lá, eu tenho que fazer aquele lembrete, porque eu sei que tu esquece. Não pode esquecer, deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Quando você faz tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Já se inscreveu? Já ativou as notificações? Então vamos lá. Vamos falar de tudo importante dessa partida entre Barcelona e Inter de Milão. O primeiro ponto para a gente discutir é o que aconteceu no fim de semana. Ambas as equipes ganharam e descansaram. Tudo que as torcidas poderiam querer em uma rodada que vem entre a ida e a volta de uma semifinal de Liga dos Campeões. Para mim, nem tinha que ter rodada de campeonato nacional entre ida e volta de semifinal de Liga dos Campeões. Mas a gente sabe como é o calendário, teve a rodada e ambas as equipes pouparam a maioria dos seus titulares e conseguiram sair com os 3 pontos. A Inter ganhou do Hellas Verona de 1-0, o único jogador que deve ser titular na terça-feira, que apareceu no 11 inicial no sábado, foi o Bisek. E no caso do Barcelona, que ganhou de 2-1 do Valladolid, o único jogador que deve repetir titularidade foi o Pedri. Ao longo da partida, alguns titulares foram entrando para garantir, para segurar o resultado, mas sempre naquele ritmo de descanso ativo. Eu estou no campo, mas eu não corro tanto. O Barcelona já fez isso várias vezes ao longo da temporada e nesse fim de semana repetiu, principalmente depois que conseguiu o 2-1, e a Inter de Milão fez parecido contra o Hellas lá no campeonato italiano. Portanto, nenhuma das duas equipes vai poder falar que o desgaste do fim de semana foi determinante para o resultado da partida. Os dois vêm com vitória no bolso, com 3 pontos na conta e com os seus titulares descansando desde a última partida, desde o encontro que aconteceu no Estádio Olímpico de Montjuic. Para a gente poder dar continuidade à nossa discussão, no entanto, a gente precisa abordar o fato de que, mesmo que o desgaste não seja um ponto determinante para o resultado da partida, as duas equipes estão com um desgaste muito semelhante, as duas equipes enfrentam dificuldades físicas muito parecidas, mas os lesionados e as dúvidas que as equipes têm, isso sim, a gente pode acabar vendo determinar o resultado da partida. É só lembrar que na ida, o Dumfries e o Thuram chegam na véspera do jogo com poucas opções de titularidade. O Thuram nem treinou no dia que antecedeu a partida de ida que aconteceu em Montjuic, entrou no time titular numa decisão de última hora e foi o melhor jogador em campo, ou pelo menos dos melhores jogadores em campo. O Dumfries até tinha tido minutagem em treinamentos, no fim de semana anterior ele entrou na partida contra a Roma, mas no fundo, ninguém tinha muita certeza se ele ia ser titular ou se ia ser uma opção para o segundo tempo. Resultado, eles conseguem um retorno milagroso e são os melhores jogadores da Inter de Milão na partida. Quem sabe acontece algo parecido para o Barcelona nesse jogo de terça, nesse jogo da volta, porque o Barcelona tem 2 jogadores que estão ali no limiar do retorno ou não. Robert Lewandowski, o centroavante de 40 gols na temporada,
e Alejandro Balde, que se não é o melhor, está entre os melhores laterais esquerdos do momento. A situação do Balde e do Lewandowski, ela se inverteu quando a gente compara com os prognósticos do momento de suas lesões. O Balde, quando se lesiona contra o Leganés, se estabelece como prognóstico máximo para o seu retorno, o máximo de prazo para ele voltar, 3 semanas, que ia bater justamente na partida contra o Valladolid. Portanto, na última semana, até a véspera da partida contra o Valladolid, se tratava aquele jogo de sábado como um jogo para ele reaparecer, acumular minutagem e estar melhor preparado para ser titular contra a Inter de Milão. O problema é que não só ele não apareceu, como não conseguiu treinar com a equipe. Semana passada ele fez um treino com a equipe limitado, o que levantou muitas hipóteses otimistas de que ele estaria 100% para esse jogo da volta, mas não repetiu a dose, não conseguiu voltar a treinar com o time, está fazendo treinamentos só individuais e no momento existe a dúvida até se ele vai ser opção para o banco de reservas. Não é o normal um jogador tão novo, com uma lesão tão leve, demorar tanto a se recuperar, mas a gente sabe que esse quesito de lesão muscular é muito individual, vai muito da genética e da musculatura de cada jogador, e o Balde, por enquanto, infelizmente, não está conseguindo respeitar os prazos que foram estabelecidos para ele. Felizmente, no caso do Lewandowski, o polonês também não está respeitando prazo nenhum. Quando ele se lesiona contra o Celta de Vigo, se considerava praticamente impossível que ele jogasse o clássico. O clássico do dia 11 de maio? Lewandowski? Complicado. Essa lesão que ele teve para um jogador dessa idade é no mínimo um mês. Falavam médicos espalhados pelo mundo inteiro e jornalistas que não têm diploma de medicina, mas são metidos a querer dar diagnóstico de lesão de jogador. Resultado, metade do tempo passou e o polonês já está recuperado. Não deve ser titular, não tem 90 minutos nas pernas para jogar. Talvez se o seu reserva, que é o Ferran Torres, não estivesse jogando num nível tão alto, o polonês até fosse para o sacrifício, mas no cenário que a gente está enxergando, o natural é que ele seja mais uma opção no banco de reservas. Deve entrar no segundo tempo, caso o Hansi Flick sinta que precisa da sua característica. Koundé, Casador, Bernal, essas lesões de longa duração, ninguém nunca cogitou que pudessem aparecer. Lewandowski com certeza será uma opção para Hansi Flick. Balde é a única dúvida e o resto, meus amigos, todo mundo à disposição. Agora, para você não ficar pensando que é só na Catalunha que tem problema, lá em Milão os caras também estão cheios de dúvidas. O Pavard até hoje não voltou a treinar, é considerado quase descartado da partida da volta. Deve ser o Bissek, que foi titular na ida, foi titular no fim de semana, que deve reaparecer no 11 inicial nessa terça-feira. Mas a principal preocupação está no ataque, que é justamente onde a Inter de Milão não tem elenco para substituir os seus principais jogadores. Você tira o Lautaro ou o Thuram, entre quem entrar, até tem 3 jogadores para 2 vagas, nossa, que elenco profundo, mas nem Jonathan Correa, nem Arnautovic, nem Taremi atendem às expectativas da torcida do treinador, só são utilizados em situações extremas e nunca, até o presente momento na temporada, conseguiram responder à altura dos desafios, e um deles vai ter que jogar, porque o capitão, o artilheiro, Lautaro Martinez, para alguns o melhor jogador da Inter de Milão na temporada, ele teve uma distensão no jogo da ida. Para a volta, ele está no limite entre ser convocado para jogar nos minutos finais ou nem isso. Não treinou, só está fazendo fisioterapia. Segunda-feira, véspera do jogo, vai fazer um teste de campo, que se ele responder bem, deve ser uma opção a mais para o Simone Inzaghi. Se ele não responder bem, vai ser um torcedor a mais lá na tribuna de honra, torcendo para os seus companheiros. Dito tudo isso, a Inter de Milão deve vir com o seguinte time para campo. No gol, Sommer. Na zaga, Bastoni, Acerbi e Bissek. Nas alas, Dumfries e Di Marco. No meio-campo, Çalhanoğlu, Barella e Mkhitaryan. E no ataque, Taremi e Marcos Thuram. A única dúvida que poderia existir nessa escalação da Inter de Milão é quem seria o companheiro do Marcos Thuram, quem seria o substituto do Lautaro Martinez. Mas quando a gente olha para a ida contra o Barça, você vê que quem entrou foi o Taremi. No fim de semana, quem descansou foi o Taremi. E nem Arnautovic nem Jonathan Correa fizeram nada na partida para reivindicar uma oportunidade.
Então não precisa ser gênio, não é um palpite ousado dizer que quem vai aparecer no 11 inicial vai ser o atacante iraniano, que é muito abaixo do Lautaro Martínez em todas as características de jogo que você possa considerar importantes para um centroavante, exceto uma: o jogo aéreo. No quesito estatura, o Taremi é mais um gigante que o Barcelona vai ter que marcar nas bolas paradas, algo que o time teve muita dificuldade no jogo de ida. E a escalação que o Hansi Flick deve mandar a campo para tentar corrigir esses erros é: no gol, Chesney; na defesa, Eric Garcia, Íñigo Martínez, Araújo e Cubarsí; no meio-campo, De Jong, Pedri e Dani Olmo; e no ataque, Lamine Yamal, Ferran Torres e Rafinha. O Hansi Flick deu muito mérito para a Inter de Milão pela sua eficiência, principalmente nas bolas paradas, mas a gente conseguiu perceber nas entrelinhas que ele não estava satisfeito com o comportamento da sua defesa. É importante dar o mérito para o escanteio bem cobrado do adversário, mas os escanteios em que o Barcelona tomou gol não foram perfeitos. No primeiro, a gente lembra, a bola vem muito para fora, o Acerbi consegue ganhar no alto e joga ela para dentro da pequena área, enquanto a defesa do Barcelona ficou observando e o Dumfries se movimenta para fazer o gol. No segundo escanteio, a gente pode individualizar a falha no Chesney. Ele faz que vai, não vai; ele faz que sai, não sai; ele não sabe o que vai fazer no lance, ele prejudica o comportamento da defesa inteira, mas mesmo assim, a gente poderia ter feito um trabalho melhor, os zagueiros poderiam ter feito um trabalho melhor, impedindo que o Dumfries cabeceasse com tanta tranquilidade. O Flick vai mudar a maneira de defender bolas aéreas, que na maior parte da temporada foi um ponto forte do Barcelona. O Barcelona, na primeira metade da temporada, era o time que menos sofria gols de bola parada no Campeonato Espanhol, mas no último 1 mês e meio, parece que dia sim, dia não, o time pega um gol em jogada de escanteio. A gente pode olhar para a ausência do Lewandowski como um ponto importante, já que ele é o cara que ficava sempre no primeiro pau e cortava as bolas que vinham naquela região, mas mesmo em partidas em que ele estava em campo, a gente acabou sofrendo gols de bola parada. Então existe esse fator atenuante, mas ele não inocenta completamente essa queda de rendimento do Barcelona defendendo as jogadas de bola parada. Repito, se o cruzamento for perfeito, se o atacante tiver tempo de bola, se a movimentação for correta, se os caras têm, em média, 10 centímetros a mais de altura do que o defensor, você não tem muito o que fazer, é torcer pro cara cabecear para fora. Mas nem sempre o escanteio vai ser cobrado perfeitamente. Quando ele não for cobrado perfeitamente, você tem que ter os jogadores bem posicionados para fazer o bloqueio quando o atacante começa a corrida. Você tem que ter jogadores bem posicionados na pequena área para conseguir fazer o corte se a bola vier muito próximo do gol. Você tem que ter um goleiro com confiança para patrulhar próximo da sua área de ação, do seu raio de ação. Principalmente um goleiro de quase 2 metros de altura como é o Chesney. Sair com a bola dominada. Tem o mérito do adversário, mas também tem o demérito do Barcelona. O Flick sabe e ele passou a semana inteira tentando corrigir, tentando encontrar fórmulas de defender melhor. Isso aqui não é opinião. Eu acho que o Flick deve ter trabalhado. Não. Notícia. Ele passou a maior parte dos treinamentos táticos falando das jogadas de bola parada defensivas. O resto do jogo do Barcelona fluiu muito bem. É claro que a Inter de Milão vai contra-atacar, é um time muito forte, mas a bola parada incomodou demais o treinador alemão e foi o ponto diferencial da partida, por isso terminou 3-3 e não 3-1. Pensando nisso, é bem provável que o Araújo entre no miolo da zaga para aumentar a estatura defensiva do Barcelona, e por conta da dificuldade do Gerard Martín de gerar jogo ofensivo nessas partidas de maior exigência, contra o Valladolid jogou muito bem, mas contra o Real Madrid e contra a Inter de Milão ele mostrou certo nervosismo, certo temor de arriscar as jogadas. Se é para ter um defensor que no campo ofensivo não vai me oferecer assistências e jogadas agudas, é melhor botar o Íñigo Martínez, que também não vai ter esse elemento do jogo à sua disposição. Você não pode imaginar que o Íñigo vai sair driblando no campo ofensivo, mas ele vai defender melhor tanto a bola aérea quanto o jogo terrestre. Então é possível que o Gerard Martín perca espaço, um desejo de longa data de parte da torcida, e que é bem provável que agora
o Hansi Flick venha a atender. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você assistiu a nossa análise pré-jogo da ida, que a gente soltou semana passada, aprofundando a discussão tática, falando do encaixe entre Barcelona e Inter de Milão e tudo mais? É claro que a gente não vai repetir essas informações, porque de 6 dias para cá, os times não mudaram a maneira de jogar. Barcelona e Inter de Milão continuam tendo as mesmas propostas de quando a gente gravou o vídeo semana passada. Eu vou deixar o link para esse vídeo aí nos comentários, se você estiver ansioso para o jogo e quiser reassistir, ou não assistiu na primeira vez e quer entender melhor o encaixe entre as equipes, o link vai estar aí. Mas tem uma informação que eu quero recuperar. Lá, a gente compara a Inter de Milão com o Atlético de Madrid. Lá, a gente tenta enxergar semelhanças e consegue e prova com argumentos táticos que elas existem entre a maneira da Inter de Milão de encarar um confronto direto e a maneira que o Atlético de Madrid faz a mesma coisa. Portanto, eu acreditava que as semifinais da Liga dos Campeões, ainda que a Inter de Milão tenha muito mais competência ofensiva que o Atlético de Madrid, defendendo eles se equivalem, mas ofensivamente a Inter de Milão tem mais competência, eu acreditava que as semifinais da Liga dos Campeões seriam muito parecidas com as semifinais da Copa do Rei. No quesito empate na ida com muitos gols, eu já acertei. Lá na Copa do Rei foi 4-4, na Liga dos Campeões foi 3-3 e agora o Barcelona decide como visitante fora de casa. E eu acredito que vai ser algo muito parecido com o que aconteceu lá no Wanda Metropolitano, o antigo e eterno Vicente Calderón. Sabe por quê? Porque ainda que eu acredite que ambas as equipes vão respeitar a mesma proposta tática do jogo da ida, a volta é muito mais nervosa. A volta tem muito menos margem de erro. A volta é muito mais esperado que as equipes sejam um pouco mais conservadoras, não nas escolhas do técnico, mas nas decisões tomadas pelos próprios jogadores. Então, lembra que na Copa do Rei foi 4-4 e a gente estava esperando que a volta fosse 6-5 e no final das contas acabou sendo 1-0? Eu imagino que nessa volta das semifinais vai ser parecido. Um jogo mais econômico no placar, mas com o mesmo nível de intensidade, com o mesmo nível de embate tático e técnico e com o mesmo nível de emoção. Se você faz muito tempo que não vai no seu cardiologista, não assista esse jogo. Vá passear na praça, vá tomar banho na praia, vá comprar alguma coisa no shopping, leve a sua avó no supermercado para comprar ingredientes para fazer um jantar bacana, mas se você não está em dia na visita ao seu cardiologista, não assista esse jogo. Ele vai ser teste para coração forte. Se o coração for fraco, não vai passar. Portanto, eu espero que seja um jogo muito equilibrado, mas eu ainda vejo um leve favoritismo para o Barcelona, de 55% para o Barça, 45% para a Inter de Milão. E você pode pensar, caramba, não ganhou em casa, como é que pode ser favorito fora? E em 90% das situações eu estava junto contigo nesse raciocínio, porque é um raciocínio que na maioria das vezes está correto, mas no caso desse confronto é exceção. O Barcelona é o favorito para a partida, mesmo jogando, mesmo decidindo fora de casa. E não sou só eu que estou falando. Para a galera que gosta de apostar, eu não estou recomendando, eu estou só usando a informação. As casas de aposta consideram o Barcelona favorito. Elas estão pagando mais na vitória da Inter de Milão do que na vitória do Barcelona. E não é uma diferença pequena, tá? Pô, mas como é que pode uma coisa dessa? A Inter é um timaço, empatou fora, e tudo isso é verdade. Tem muitos argumentos para a Inter de Milão se classificar. Não à toa eu dou a ela uma chance de 45%. É o menor favoritismo do Barcelona na temporada inteira. Mas a gente não pode esquecer que a ida foi um empate que tinha tudo para ter sido uma vitória. A gente não pode esquecer que a Inter de Milão deu 3 chutes a gol e fez 3 gols. Ah, mas a Inter é um time traiçoeiro, peçonhento, ela ataca pouco, mas ataca com eficiência. E é verdade, mas 100% de eficiência é sacanagem. 3 chutes, 3 gols. Complicado, né? O Sommer faz 8 defesas, o Chesney não faz nenhuma. Eu acredito que é muito difícil imaginar que esse grau de eficiência vai se repetir. Então, se as duas equipes jogarem na volta no mesmo patamar que atuaram na ida, a tendência é o Barcelona vencer. Mas o meu principal argumento nem é esse. O meu principal argumento é o aspecto mental. Eu olho para esse time do Barça e eu vejo um time que não consegue perder. Não aceita. E ele não se intimida com o placar adverso. Nenhuma equipe no mundo consegue fazer o Barcelona desistir de um jogo. O Barcelona esteve perdendo de 2-0 para uma equipe que todo mundo considerava como uma defesa intransponível e foi buscar o empate.
Na ida, ficou muito evidente o quanto esse Barcelona está faminto por títulos e está preparado, tática e mentalmente, para brigar por eles. A Inter de Milão é um timaço, também tem uma mentalidade excepcional, também é muito bem treinada, enfim, 45% de chance, repito, não é pouca chance. Mas eu vejo o Barcelona um degrau acima. Eu vejo o Barcelona capaz de ficar atrás no placar e continuar acreditando que vai empatar e ter as armas e os argumentos para buscar esse empate, para buscar essa virada. E eu vejo uma Inter de Milão que não conseguiu grandes viradas ao longo da temporada. Quando esteve numa situação de desvantagem no placar, não teve a mesma proporção de argumentos que o Barcelona tem para ir lá e conseguir virar. A gente pode falar do jogo contra o Bayern de Munique ser uma exceção, mas é uma exceção com asterisco, né? Porque o Bayern de Munique faz 1-0 no placar do jogo, mas no confronto estava 2-2. Então, na prática, a Inter de Milão não estava sendo eliminada. Será que a Inter de Milão consegue virar, consegue empatar, consegue fazer das tripas coração para não se permitir eliminar? Ainda não demonstrou isso ao longo da temporada. O Barça já. Favoritismo do Barça para mim é o menor da temporada, mas ainda existe. Meu palpite é 2-1 Barcelona e classificação nos 90 minutos. Mas você não é obrigado a concordar, não. Se quiser concordar ou discordar, deixa aí nos comentários. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Você ficou até agora, você deve ter gostado. Quando você curte, se inscreve, comenta. Quando você dá o seu famoso engajamento, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.